Agora vamos mostrar um relato de uma mulher corajosa, destemida. Vou mostrar ela aqui, a Karine, aparecendo aqui na sua tela. Karine Freire, atualmente com 23 anos, ela sofreu abuso quando era criança. Ela vai contar uma história de horror que viveu durante aproximadamente 5 anos. O agressor, um vizinho, amigo da família e que tinha uma filha praticamente da mesma idade de Karine. Ele aproveitava o momento que Karine ia brincar com a filha dele, na casa dele, para praticar o abuso sexual com uma criança que na época tinha apenas 7 anos de idade. Após a denúncia de Karine, mais 8 vítimas do mesmo abusador apareceram para denunciá-lo. E felizmente hoje ele está preso. Veja toda essa história na reportagem de Jéssica Cruz. Vem comigo? Põe na cena. A menina da foto é Karine, quando tinha 7 anos. Nesta época, ainda muito ingênua, Karine foi vítima de abusos. A menina, hoje mulher, teve a infância sequestrada pela pedofilia. O que eu me recordo é que eu era muito pequena e que tinha precisamente entre 7 e 8 anos. E que isso se perdurou mais de uma vez, né? Porque foi uma sequela de tempo e de vezes. Em momentos intercalados, porque era sempre momentos que ele oportunos, né? Momentos oportunos para que o agressor possa usar a isca para satisfazer o desejo sexual dele. E isso se perdurou até os meus 11 anos, porque por volta dos meus 11 para os 12, eu descubro através do telejornal, né, da mídia, que aquilo que estava passando na TV, porque foi uma época que explodiu desses casos, então eu descubro, através daquele noticiário, que aquilo é crime, que aquele tipo de crime é o que acontecia comigo. Os abusos eram praticados por uma pessoa próxima da família de Karine, um vizinho. Difícil foi contar para a mãe o que estava acontecendo. Ele era tido como uma pessoa boa, tranquila, e minha mãe tinha muita pena dele, porque ele era uma pessoa sozinho, que criava uma filha, que até então a mãe tinha ido embora, deixou a filha sendo criada por ele, então ele ficou abandonado também do matrimônio, então era uma pessoa, digamos que indefesa. Só que por trás disso existia o que eu posso denominar, com toda certeza do mundo, porque eu sou uma das principais vítimas, como ele é um monstro. Eu fiz o primeiro relato para a minha madrinha e ela se desesperou muito. E naquele momento, eu não conseguia falar como eu falo aqui com vocês hoje. Eu falava de forma muito genérica, porque eu chorava mais do que eu falava. Então ela teve que me acalmar bastante até eu contar detalhes que era importante ela saber. Eu tinha muito medo da exposição, do que as pessoas iam dizer, dos julgamentos, porque a sociedade normalmente não ajuda as vítimas e normaliza esse tipo de crime, o que deveríamos repudiar. Deveríamos ter atitudes repudiantes com o agressor, não com a vítima. Karine também denunciou o caso na delegacia. O inquérito foi conduzido ao Ministério Público e a prisão aconteceu recentemente. Um alívio para ela e para as outras 8 vítimas do mesmo abusador. Não se calem, não deixe jamais que esses crimes passem omissos. Porque para que o judiciário funcione, a gente precisa ativar, né, o botãozinho da justiça, a gente precisa cutucar a justiça. E se a gente não faz isso, como é que a Secretaria de Segurança Pública, como é que o Poder Judiciário age? Não tem como. Mas eu lhe digo, não tem nada mais satisfatório de chegar hoje e eu poder dizer assim, a prisão dele não muda minha sequela, não muda minha dor. Mas eu tenho certeza que de onde ele está, ele não vai fazer mais vítimas. Casos de violência sexual como o de Karine são constantes na sociedade. Segundo o estudo da Unicef, cerca de 100 crianças e adolescentes de até 14 anos são estuprados por dia no país. Uma realidade que está bem próxima dos nossos olhos. Aqui em Sergipe, os crimes de violência sexual contra vítimas de 0 a 17 anos são divididos entre importunação sexual, assédio sexual e estupro de vulnerável. Segundo a SSP, desde o ano passado, mais de 1.000 casos foram registrados envolvendo esses crimes no estado. O de maior incidência é o de estupro de vulnerável.
Foram mais de 800 casos em menos de 2 anos. O que a gente vê, e as pesquisas mostram, é que a maior incidência desses abusos acontece dentro de casa ou com pessoas próximas, tios, pessoas próximas da criança, vizinhos, amigos. Então, o primeiro sofrimento de uma criança que foi abusada sexualmente, independente da intensidade desse abuso, é a culpa. Então ela se sente culpada. Quando ela entende o que aconteceu, e dependendo da criança, da educação, da relação afetiva que essa criança tem com os pais, ela também fica com dúvida de falar, porque normalmente as pessoas não acreditam nas crianças. E quando essa pessoa que abusou é uma pessoa significativa para a criança, aí ela duvida mais ainda de que será acreditada. As marcas da violência não são fáceis de serem curadas. Traumas que muitas vezes são levados da infância para a vida. Por isso, a assistência psicológica é fundamental. Karine ainda enfrenta seus traumas. A jovem de 23 anos tem em sua rotina vários medicamentos. Um sofrimento encarado por ela de frente, todos os dias. A jovem quer impedir que outras crianças passem o que ela passou. Para as crianças e para o adolescente é esse recado, que não tenham medo e que façam a denúncia, que vá em frente. Assim como eu fiz e não me arrependo, faria tudo novamente. A Karine só descobriu que estava sendo abusada quando assistiu a um telejornal. Por isso que a gente fala amplamente sobre esse assunto. E só para esclarecer, cultura do estupro não é você influenciar outra pessoa a estuprar e nem você defender o estuprador. A cultura do estupro são coisas sutis que a gente fala que acaba normalizando esse ato, como, mas a vítima não estava bebendo? Mas a vítima não estava com shortinho curto? É esse tipo de questionamento da vítima que a gente deve evitar.